Perante a multidão, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 13. Emmanuel comenta: a lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho, diante da multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele som como de um vento veemente e impetuoso, e aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica, descem até hoje sobre os continuadores do Cristo entre os filhos de todas as nações. As expressões do Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos encarregados de preservarem a divina luz. Realmente, são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos, dispostos à irreverência e à ironia diante da verdade. Para esses, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos. Não compreendem a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que dá sem exigências descabidas e a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes, se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida. Cercar-te-ão o trabalho, acusando-te de bêbado. Criticar-te-ão as atitudes, chamando-te covarde. Escutar-te-ão as palavras de amor, conservando a ironia na boca. Para eles, a tua abnegação será envilecimento. A tua renúncia significará incapacidade. A tua fé será interpretada à conta de loucura. Não hesites, porém, no espírito de serviço. Permaneces como os primeiros apóstolos, nas grandes praças, onde se acotovelam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção, onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Na lição de hoje aprendemos com Emmanuel que devemos perseverar no bem, buscando ser intérpretes da palavra divina, por mais que o mundo nos persiga, nos calunie e nos coloque como ridículos. Porque conforme ocorrera no Pentecostes, os apóstolos também sofreram a zombaria daqueles que ainda permanecem com os corações endurecidos. A revelação, portanto, da vida eterna no Pentecostes continua sendo lição importante para todos os discípulos de Jesus. O som de um vento veemente, as línguas de fogo referidas na descrição apostólica continuam agindo até hoje nos médiuns, nos seguidores e em todos aqueles que se comprometem com a causa cristã, entre todos os filhos das nações. Se espalham pelos países, apesar das trevas ainda agirem neste mundo. Porém, raros são os apóstolos que estão encarregados de preservar a divina luz, que também foi manifestada nesta ocasião. Consciente ou inconscientemente, muitos recebem os benefícios da revelação dos céus, porém,
não são poucos os que zombam, os que são irônicos diante da verdade. Acusam os cristãos de serem embriagados e loucos, não compreendem os humildes que se dedicam ao bem sem nada esperar em troca, que exercem a fraternidade sem exigir recompensas e que confiam em Deus sempre. Por isso, não devemos estranhar o assédio que sofreremos desses pobres inconscientes, se realmente estamos dispostos a servir ao Senhor da vida. Eles nos cercarão, nos acusando, nos criticando, chamando-nos de covardes. Escutarão nossas palavras, porém, conservarão a ironia na boca. A nossa abnegação para eles é puro interesse. A nossa renúncia para eles é incapacidade e a nossa fé é loucura. Assim, não hesitemos no espírito de serviço apesar dessa postura, desses ataques, dessas perseguições. Permaneçamos como os primeiros apóstolos, nas grandes praças, de encontro ao povo que se acotovela para ouvir a palavra do Senhor. Para isso, devemos nos aperfeiçoar, ampliar as virtudes no coração onde estivermos, porque o Senhor nos convocou para sermos intérpretes da tua voz, ainda que os maus zombem de nós. Que possamos dessa forma ouvir o conselho de Emmanuel e receber esse estímulo para prosseguirmos no bem, a fim de que a vilania presente no mundo, cheios de ironia, perseguições e maldade, não nos atinja o coração e nos torne desanimados, incoerentes e sem praticar o que aprendemos e pregamos do Evangelho. Estejamos sempre dispostos a melhorar cada vez mais, a perdoar as ofensas e compreender a situação desses irmãos que ainda insistem em perseguir Cristo Jesus. Que possamos manter a força, a coerência em nossas atitudes e, especialmente, o ânimo a fim de prosseguirmos no caminho redentor, através da palavra, dos gestos e dos pensamentos. Que assim seja.